Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Muito bom a gente estar aqui para meditarmos na palavra do Senhor. Como a gente cantou, é hora de partir o pão. Jesus é pão partido, Ele é o nosso alimento, e é dele que nós vamos nos fartar. Ele é a nossa vida. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 14, versículo 14. Até o versículo 20. Do 14 até o 20. Diz assim: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: Pegue a foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: Pegue a sua foice afiada e ajunte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu o sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Bem, neste texto que nós lemos agora, ele nos fala da grande colheita do último dia, no final, quando o Senhor, ele vai receber da terra, pegar todas as pessoas e quem é dele e separar quem é dele e quem não é dele. Aqueles que são do Senhor estarão com ele eternamente, aqueles que não são dele entrarão sob o juízo de Deus. E esse é o nosso ponto de partida. A santidade de Deus, o fato de Deus ser santo, o fato de Deus não conhecer pecado, o fato de Deus não tocar o pecado, o fato de Deus não errar, o fato de Deus não ter sombra e variação e mudança no seu ser, implica, a santidade dele requer justiça. Porque ele é santo, ele tem que ser justo. Que isso fique claro para você quando você ouvir falar que nosso Deus é justo, que ele vai julgar, que ele vem com juízo. Por quê? Aí a gente às vezes tem a tendência de atribuir o juízo divino a ódio, a ruindade, sei lá, colocando as palavras mais aqui. Não, a gente tem que ver que o juízo divino é manifestação da sua santidade. Qual é a reação natural de um Deus santo diante do pecado? Diante da rejeição ao Evangelho, que mostra Jesus, o caminho, a verdade e a vida? Só pode ser juízo, porque senão ele flexibiliza o que não pode ser flexibilizado. O nosso Deus é santo e Ele exige que nós sejamos santos para nos relacionarmos com Ele como Ele é. Mas nós somos pecadores.
E ele, na sua santidade, manifesta misericórdia e manda Jesus, o santo, o impecável, o perfeito, que tira o nosso pecado e aplica sobre nós a sua santidade, para que na santidade de Jesus você se relacione com Deus Santo. É graça, está tudo junto. O mesmo Deus que é santo e que não vai deixar de ser, e que exige santidade para que nos aproximemos dele, sabe que você é pecador, que eu sou um pecador, e ele graciosamente manda Jesus, o santo e o impecável, que se faz pecado por nós e nos dá a sua santidade, para que na santidade de Jesus nós nos apresentemos limpos diante dele. Que bom! Ele não mudou, ele não perdeu santidade, ele não precisou deixar sua santidade suspensa um minutinho. Mas essa santidade divina, ela evoca o seu juízo sobre aquele que rejeita a oferta de santidade que ele fez. Jesus é a nossa santificação. Jesus é o único caminho de santidade que a gente tem para se relacionar com um Deus santo. Talvez você diga, mas eu sou um santinho. Ou então você conhece alguém que é um santinho. Você fala, esse cara é santinho, meu. Ele é bom. Não é bom, não. O cara pode ter uma moral maravilhosa. Paulo diz lá no livro de Romanos que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Ele segmenta as pessoas que são pecadoras. Tem aquele pecador que é o libertino. É aquele cara que vive de acordo com o seu ventre. Ele é guiado pelos seus apetites, sem freio nenhum, sem regra nenhuma. Ele deixa a vida levar. Está condenado. Mas tem aquele cara que é o certinho. É o cara que tem uma moral legal. É aquele cara que você olha e diz, ele só falta Jesus na vida dele, porque ele já faz tudo que um crente faz. Está condenado. Jesus não está lá? A santidade de Deus, que é Jesus, não está lá? Sinto muito. Está condenado. Não tem um justo sequer na terra. Não tem santidade inerente que nos paute o caminho para que a gente se apresente diante de um Deus santo. Não tem, não tem. Portanto, meus irmãos, não olhe para aquela pessoa assim que você conhece e diga, mas esse aqui, olha, pouco trabalho vai dar para a conversão. Custou a vida de Jesus, a vida dele. Jesus teve que derramar o sangue dele por aquela pessoa moralista, certinha, que você conhece, pode estar na tua família, pode estar lá no teu trabalho, pode ter sido alguém muito que você ama muito, que está perto de você, que está longe. Ele precisa de um redentor, ele precisa da santidade de Deus em Jesus, ele precisa da justiça de Deus que é Jesus, e para que ele se aproxime de Deus e de um Deus santo, ele precisa de um caminho de santidade, e o caminho de santidade para toda pessoa é Jesus, a nossa santificação. Ufa, que bom! Igreja é um lugar de pessoas que ninguém tem santidade própria. Nós precisamos de Jesus, a nossa santificação, porque o nosso Deus é santo e por ele ser santo, tem que ficar muito claro para você e para mim. Por ele ser santo, a santidade dele requer sua justiça, mas ele também manifesta sua misericórdia. Que Deus maravilhoso. Vamos para casa, nós podemos adorar Deus porque Deus é justiça. O problema é que a gente corrompe, a gente acha que Deus é justiça do nosso jeito. Quantas vezes a gente não vai orar? Eu quero justiça a Deus, nesse caso. O Senhor vai fazer justiça. Deus vai fazer as coisas que louvam a sua santidade. A nós nos cabe entender que Deus vai exercer, e a gente fala isso com o coração chorando e sangrando, de ver que no último dia, no dia em que não fiquem associando essas imagens soltas. No dia em que ele passar a foice, é uma linguagem da agricultura do mundo antigo. É um instrumento muito mais usual, muito mais eficaz para você fazer uma colheita. Já imaginou você ter que arrancar coisa por coisa com a mão numa grande colheita? É melhor você passar a foice que a colheita vai mais rápido. E é essa imagem que o Senhor mostra agora para João, no último dia, o dia da colheita, em dois aspectos do mundo da agricultura, o trigo e a vinha. E uma foice sendo passada, ela está simbolizando aqui justamente o momento em que o Senhor vai colher para si aqueles que são dele e vai dizer, esse daqui não é meu,
e aí a justiça dele vai se manifestar e também a sua misericórdia. Para nós, a gente não pode olhar isso embora a gente olhe a justiça de Deus manifesta porque Ele é santo e adore o Senhor porque Ele é maravilhoso, e a gente diga, Senhor, como é bom ver a Tua justiça. Por outro lado, enquanto nós estamos aqui, isso tem um desdobramento que é o que a gente vai falar no final, antes da gente orar. Mas, irmãos, a mensagem de hoje é essa. O Deus Santo vai manifestar a sua justiça na colheita. O Deus Santo vai manifestar a sua justiça e Ele vem com um julgamento. E essa justiça, esse julgamento dEle vai ser manifesto nesse momento da ceifa. Ele vem para exercer juízo. Isso parece que está tão delicado de ser dito, porque o nosso Deus, no momento em que a gente vive hoje, Ele tem que ser legal. Não é verdade? Parece que falar de um Deus de amor é legal, as portas se abrem. Quando você fala que esse Deus de amor julga e vem exercer juízo, radicalizou. Não quero mais conversa com você. Essa não é a ideia de Deus que eu tenho, e desse cristianismo a gente não gosta muito. Pois a palavra nos mostra que o julgamento que Deus fará e sua justiça é santa. É santa, e que bom que Ele vai julgar, porque a justiça dEle, ela exige de nós olhar para a misericórdia. Porque esse mesmo Deus justo, Ele mesmo ofertou o caminho para a salvação, misericordiosamente, graciosamente, amorosamente, de uma maneira bondosa em Jesus Cristo. Então, a nós, hoje, a gente precisa ter claro para nós que a foice vai ser passada, Ele vai colher o trigo e a vinha da terra. E Ele vai separar o joio do trigo, e Ele vai colocar essa montoeira de joio para ser queimada, mas o trigo Ele vai separar para o celeiro celestial. Enquanto este dia não chega, a gente precisa entender que com a vinha, vamos falar da vinha, Ele também vem. E aqui no texto, a vinha, a foice passa, Ele vai separar essas uvas, e aqueles que rejeitaram a oferta divina para o arrependimento, preste bastante atenção nisso, Deus ofertou em Jesus a possibilidade para um caminho de arrependimento. Deus ofertou em Jesus a oportunidade para um caminho de arrependimento. Mas os homens, alguns, a gente não sabe quanto, naquele dia, a gente vai ver que essas pessoas preferiram seguir seu próprio entendimento e seguir a vida sem Jesus. E aí Deus vai dizer, olha, eles nunca quiseram Jesus, a mensagem lhes chegou, o evangelho foi anunciado, mas eles rejeitaram Jesus. E agora, no momento do julgamento, é o momento de Deus dizer, Jesus está aqui, meu filho não está aqui. E naquele onde o Senhor Jesus não estiver, o Senhor vai entregar essa pessoa para que ela viva de acordo com a escolha que sempre fez. Eu nunca quis Jesus. Jesus não está aqui. Pois bem, essa é a justiça. O filho não está aí. Você nunca quis o filho. Você vai viver de acordo com a escolha que fez. Para nós é uma faca no peito. É uma faca no peito. Ouse ter esperança. Jesus é a nossa esperança, e a gente, porque o Espírito de Deus abriu o nosso entendimento, convenceu a gente do pecado, da justiça e do juízo, a gente está aqui hoje vendo Jesus a nossa esperança. E vai ser um momento em que a gente vai olhar e vai dizer, Deus, muito obrigado, porque essa esperança me alcançou. Mas que dureza ver aquele que em vida optou por viver longe de Jesus, e agora o Senhor, de uma maneira justa, Ele está dizendo, você está vivendo de acordo com as suas próprias escolhas, de acordo com as suas próprias paixões. Irmão, Jesus é o caminho.
esse negócio de que nós vivemos um evangelho que engloba todo mundo, a gente gosta de Deus, a gente pode falar do amor, a gente vai tateando as coisas, mas para não afunilar para Jesus, não é de Deus. Não tem jeito. Jesus é a justiça de Deus, ele é a expressão da misericórdia, a expressão da graça de Deus e a manifestação da entrega de amor que Deus fez por nós. A gente tem que olhar esse pacote inteiro. E Deus não precisa que a gente facilite as coisas, vamos deixar o evangelho mais palatável. Não, o evangelho ele é radical. Ele está dizendo que Deus é santo e a gente precisa chegar em santidade e a gente não é santo. Ele nos deu a santidade no Filho dele e o humilde diz, muito obrigado, eu não sou santo, eu preciso da santidade que o Senhor me ofertou, agarro com todas as minhas forças e não largo por nada. Mesmo assim, você vai ver gente dizendo assim, muito obrigado, eu me basto, eu quero viver de acordo com o meu ventre. Nesse dia, justamente, o Senhor vai dizer, você vai viver de acordo com o seu ventre. Você nunca quis. O filho bateu a porta, foi anunciado, mas você nunca quis. Esse dia vai chegar. E aí, em resposta às orações dos santos ao longo da vida, pedindo, Deus, nós morremos pregando o evangelho, nós morremos injustamente, martirizados, perseguidos, a oração dos santos que você faz, que eu faço, que os nossos irmãos do passado fizeram, a gente não sabe quanto tempo viveremos, mas talvez os nossos irmãos do futuro, nós mesmos do futuro, faz justiça, honra o evangelho, vinga, defende o teu nome, manifesta a tua glória, e em resposta a todas essas orações, neste último dia a gente vai dizer, Deus manifestou a sua justiça, o evangelho é a verdade. Ou não é possível, a gente vai pensar as implicações disso para nós hoje. O que é que cabe a você e a mim hoje nessa trajetória até o dia da ceifa? Até o dia em que nós vejamos o Senhor pegar essas uvas, passar a foice sobre a videira da terra, pegar essas uvas, e a uva, ela era, como é que virava vinho? Você punha num tanque chamado de lagar, amassava geralmente em pé, com o pé, perdão. Qual é a preposição? É com o pé, você amassava com o pé e aquilo tinha um buraquinho, um caninho que escoava para um outro tanque menor que saía, ali ficava os bagaços, mas o suco vazava para lá, que era de onde começava o processo de fermentação. O que o texto está dizendo é que nesse dia, quando Deus pegar as uvas e amassar, vai ser... Aqui são uvas que a videira é o povo que não quis. Diz que é tão grande, ele usa uma linguagem metafórica e umas métricas aqui para dizer que é tão grande a quantidade de vinho produzido por essa ceifa, que se um cavalo pisar, parece um rio de vinho, se um cavalo pisar, ele imerge as patas. Tem tanto volume nesse tanque, e ele é tão grande, não imagina um tanquezinho assim, na época era um tanquezinho, mas aqui no texto diz que ele tem 300 quilômetros, é uma linguagem simbólica para falar a extensão da Palestina. Vai lá no mapa depois, dá um Google e pega a extensão da Palestina, você vai ver que dá aproximadamente isso daí. Está dizendo, olha, é muita gente que nós vamos ver naquele dia que rejeitou o evangelho, e a gente vai ver isso tem uma proporção grande. Por outro lado, nós vamos ver que estaremos na colheita do Senhor, provando as bênçãos celestiais com Ele. Enquanto esse dia não chega, qual é a lição que Deus tem para você? 2. Eu quero que você abra o seu coração, abra a sua mente, para que a gente pense nisso, com o coração, para a nossa vida espiritual. A primeira coisa, irmãos, Deus é quem julga, é prerrogativa dele. Deus é o juiz. Não inverta os papéis. Deus é o juiz. Vou voltar. Viva pelo Evangelho, pregue o Evangelho, anuncie o Evangelho, mas Deus não te deu onisciência para saber os efeitos do Evangelho na mente e no coração de ninguém.
nem da pessoa mais íntima que você tem. Essa semana a minha mulher está abençoadamente lá em João Pessoa, mandou uma foto para mim agora, está na praia, Deus abençoe a vida dela, mas estou eu aqui, uma semana single, com 2 tigres vivos lá dentro de casa, que não são domesticáveis. Não está sendo fácil, mas eu fiquei pensando muito, nada como a ausência para você pensar na presença, né? Eu falei, meu Deus, como a Maria faz falta, uma bênção, não pensando nas bênçãos que ela pode fazer para a casa funcionar, mas eu fiquei pensando uma coisa que o Espírito de Deus me gerou temor, e eu digo isso diante de Deus com muita humildade. Eu não sou o primeiro homem na vida da Maria. Eita, que coisa é essa, pastor? Não sou, graças a Deus. O primeiro homem na vida dela é Jesus. E ainda bem que eu sou o segundo. Essa é a minha segurança. E eu fiquei feliz por isso. Por que eu estou dizendo isso? Essa expressão, eu não sou o primeiro homem na vida dela. Fico pensando que ela também não pode ser a primeira coisa na minha vida. No seu coração. Seus filhos não podem ser o primeiro. Sua esposa, seu trabalho, nada pode ser primeiro na tua vida. A primeira pessoa e a primeira coisa no teu coração e na tua vida tem que ser Jesus. É aí que está a segurança da tua esposa, do teu marido, do teu filho, do teu pai. Jesus tem que ser o primeiro, porque a vida começa com Ele, se desenvolve com Ele, e no dia da ceifa estaremos com Ele. Agora, emprego, filho, marido, mulher, a vida passa. E aí, meus irmãos, a pessoa, por que eu estou usando isso? Para dizer que ficou muito queimou isso no meu coração. Meu Deus, eu sou o segundo homem na vida dela, e o que me atraiu o olhar quando eu me apaixonei por ela foi justamente isso. Jesus é o primeiro na vida dela. E eu não estou fazendo glória para o homem, não. Só estou dizendo isso porque mesmo isso, eu percebendo isso por atitudes, decisões, palavras, coisas que ela exterioriza do coração, em palavras e ações, eu não conheço o coração dela. É a pessoa que eu mais tenho intimidade, mas eu não conheço. E não vou conhecer. O papel que me cabe na vida da minha mulher, dos meus filhos, de vocês, meus amigos, das pessoas com quem eu convivo no meu trabalho, da minha família, as pessoas que conhecem o Senhor e as pessoas que não conhecem o Senhor, não é um papel de juiz. Esse papel é de Deus. Só Deus sabe os efeitos do Evangelho dentro da vida de uma pessoa. O papel que me cabe é outro que a gente vai ver agora. Então, hoje, a primeira lição é: Igreja Batista Fonte Sicar, não invertamos os papéis, Deus é o juiz. Ele é que age como juiz. Qual é o desdobramento disso para nós? Seja paciente e aguarde o dia. Parece que a igreja hoje quer exercer um juízo em nome de Deus, como se ele estivesse dormindo e às vezes esse juízo é em palavras. Lógico que às vezes a rejeição ao evangelho, ela se materializa diante de você. Ela se materializa diante de você, mas a nós nos cabe fazer o quê? Senhor, transforma esse coração. Pode ser que você pregou o evangelho para o seu pai, pregou o evangelho para uma pessoa e ela rejeitou na cara dura. A nossa missão é dar uma vontade e falar assim: mas você vai queimar no fogo do inferno, Jesus vai vingar o evangelho, ele vai vir com juízo no último dia. Até lá, meu irmão, você ora: Senhor, eu preguei, ele rejeitou, mas tem misericórdia, faz a palavra brotar naquele coração, eu não desisto dessa pessoa, eu vou pregar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou pregar, eu vou orar e vou pregar, e eu quero que o Senhor, não vou tornar o evangelho mais palatável, vou aguardar e pacientemente aguardando o dia, sabendo que o Senhor vai julgar todas as coisas de acordo com o seu evangelho. Confie no Senhor, porque Deus não ignora o mal. Parece que a igreja quer um papel de exercer justiça, quando esse papel é dele e ele faz muito bem, porque ele é justo juiz. Deus não ignora o mal, não. Se você pregou e rejeitaram, chore diante de Deus, dói no coração. Se você vê injustiça no mundo, se você vê aberração com o evangelho, se você vê pessoas administrando mal as bênçãos da graça comum por meio de governantes, na sua empresa, no condomínio, na sua própria família, injustiça, corrupção, não se esqueça, Deus é juiz. Ele vê
todas as coisas. Chore a injustiça diante dele. Confie, ele não ignora o mal. Ele está vendo todas as coisas. Ele está vendo a palavra que falaram, talvez a maldição que proferiram sobre você. Se você viveu isso dentro da igreja, o que é uma incoerência, mas a gente precisa ser honesto e dizer que isso não pode acontecer. Meu Deus, eu fui amaldiçoado por um líder, eu fui amaldiçoado por um irmão, o outro tinha que orar por mim, parece que quer a minha queda, e pá, Deus tem que julgar. Ele vê o mal, descanse e confie. Quando a gente quer inverter o papel e assumir o papel de juiz, a gente não tem todas as prerrogativas para esse exercício, irmãos. Você não conhece bem todas as coisas. Você não conhece corações e mentes. Esse teste não é para hoje, esse teste vai ser lá no último dia. Hoje a gente olha e diz, eu não sei se isso aqui é joio, se isso aqui é trigo. Parece. Não vejo a hora de chegar o dia em que o Senhor separará o que é verdadeiro e o que não é. Mas enquanto nós estamos aqui, o papel que nos cabe é outro. Então, a primeira coisa hoje, não inverta os papéis. Chore a injustiça diante daquele que tem poder aquele que é justo e é aquele que tem poder para exercer justiça na terra. Vá a ele, chore, derrame sua ira. Fale das injustiças dos homens, daquilo que te assusta, daquilo que te fere, daquilo que magoa seu coração, daquilo que te deixa indignado, daquilo que está claro para você, mas que é uma coisa fechada, uma visão fechada para aquele que está perto de você. Nas instâncias menores às maiores, se você está indignado com o rumo que o mundo está tomando, em questões estruturais de política, economia, arte, cultura e tantas outras coisas, chore a injustiça diante de Deus e diga, está doendo aqui, mas eu não posso exercer justiça. É o Senhor que vai fazer isso no último dia. Não vá para as redes sociais, não pega um pontinho do Evangelho, não vá para as redes sociais e pegando um pontinho do Evangelho e fazendo dele todo. Olha como é complexo e belo o nosso Deus, que é santo, manifesta justiça. E na sua justiça a gente vê a revelação da sua misericórdia por um ato de graça e amor e bondade. Quando a gente vê esse cenário todo, a gente diz que Deus lindo. Louvado seja Deus. Mas às vezes a gente pega, olha aí, Deus vai julgar. Outra coisa, não tenha medo do julgamento final. Você que é lavado e remido no sangue do Cordeiro, não tenha medo, já disse isso aqui. Como é que vai ser isso? Deus vai julgar os crentes para depois julgar os ímpios? Vai julgar, e você não vai ter medo, sabe por quê? Porque os seus pecados você conhece bem. E quando você se converteu, o que é que você chegou para Deus? Qual é o ponto? Deus, eu sou pecador. Não tenha medo. Os nossos pecados vão aparecer, aí a gente vai olhar para cada um deles e dizer, o sangue de Jesus tem poder para me purificar desse pecado, e ele me purificou e eu criei. A diferença é que o outro vai olhar o pecado dele, que é tão grave quanto o teu pode até ser maior, o meu pode ser maior. E ele vai olhar e vai dizer, o sangue de Jesus não passou aqui, e não encobriu essa multidão de pecado. Ai! A diferença é que são pecadores dos dois lados. Um ouviu e creu. O outro, o sangue de Jesus não lavou. Deus sendo justo. Onde está Jesus? Onde não está Jesus? A gente quer isso? Quem dera todos sejam salvos. A gente quer pregar o Evangelho e para que haja conversão verdadeira. Mas a palavra está dizendo que nesse último dia, o Senhor, Ele vai julgar todas as coisas. E me preocupa, irmãos, o papel da igreja. O papel que nos cabe não é o de julgamento. O papel que nos cabe é de semeadores da palavra. E a gente às vezes confunde as coisas, acha que semear a palavra é assumir o papel de juiz. Então hoje, se você sofre injustiça, se você vê injustiça, se você vê rejeição ao Evangelho, se você vê um monte de coisa que
que inclusive o diabo usa para despertar tristeza, angústia e ira em você. Chore essas injustiças diante de Deus. Ele não ignora o mal. Não exerça um papel que não lhe foi dado. Deus, o justo juiz, vingará e defenderá a sua palavra. Ele vela pela sua palavra para a cumprir, e ele vai manifestar que o evangelho que você crê, para o qual você entregou a sua vida, ele é a verdade. Você não precisa querer que Deus prove que ele é a verdade, porque Deus creia com toda a mente, coração, sem reserva nenhuma, entregue a sua vida para Jesus, entregue cada vez mais a sua vida para o evangelho de Jesus, mas seja uma expressão de anúncio e de vida do evangelho, e deixe que Deus no último dia separará quem é dele e quem não é. O segundo desafio desse texto para nós é, agora, irmãos, eu quero falar sem reserva nenhuma no meu coração e nem pensando nas palavras, vou falar fluidamente. Trabalhe porque os campos estão brancos para a ceifa. E aí, irmãos, chegou um dia de Deus falar, trabalhe na obra do Senhor. Não estou falando isso porque a igreja está precisando, não estou dizendo não, nem estou falando de ministério. Estou falando, trabalhe na semeadura do evangelho nesta vida. O papel que nos cabe é olhar que grande é a seara e são poucos os trabalhadores. Foram palavras de Jesus em João capítulo 4, logo depois que ele conversou com aquela mulher samaritana, que é a história que gera o nome desta igreja. Naquela explosão de conhecimento do evangelho, a palavra viva dentro daquele coração, ela ardendo de desejo, ela sai e começa a anunciar, e logo em seguida João coloca essa cena de Jesus Cristo dizendo que há um desafio de trabalhadores para a seara do Senhor. Este é o papel que nos cabe. Em Mateus 9, do 37 e o 38, também faz coro com isso daqui. Os campos estão brancos para a ceifa e a seara é grande e são poucos os trabalhadores. A base que deve nos levar a cumprir essa missão, irmãos, é a compaixão. Hoje a gente precisa pedir ao Senhor um coração tomado de compaixão por pecadores, que é de onde o Senhor nos tirou e o que nós recebemos dele, um olhar compassivo, um olhar gracioso, um olhar humilde, um olhar manso, que se compadece de pecador e que pregou para nós, e nós ouvimos esta mensagem, e essa mensagem revolucionou a nossa vida. Deus tem muitos discípulos que ele quer acrescentar ao seu povo, e ele escolheu você para pregar. Mais especificamente, eu quero dizer para você que está aqui, o Senhor quer usar você. Talvez você diga, eu não quero ser usado por Deus. Se você não quer ser usado por Deus, eu digo a você, alguma coisa está precisando ser tocada em Deus, no seu interior. Porque Deus não escolheu você para você só receber o evangelho. Mas ele também escolheu você para que o evangelho ele não seja um fim em si mesmo na sua vida. E talvez você diga assim, mas eu posso dar frutos para Deus no anúncio do evangelho? Deus te chamou para estar em Jesus, e uma vez que você, ramo, está ligado à videira, ele chamou você para que você vá e dê fruto, e o seu fruto permaneça. Deus, volto a dizer, o papel que te cabe não é de juízo, o papel que te cabe é de trabalhador na seara do Senhor. E como um trabalhador na seara do Senhor, você hoje pode permitir que o Senhor avive no teu coração a chama de dizer para Ele, conta comigo. Queria que você pensasse no seu projeto de vida. Deus não está chamando, vem aqui na frente, e quem quer ir para o Se tiver alguém que quer ir, vai.
Vem aqui, nós vamos orar. O apelo não é quem quer pastorear a Igreja Batista Fonte de Sicar. Deus tocou o seu coração, estou falando, não estou com ironia, não. Deus levantou isso aí no seu coração. O fato, irmãos, é que o mesmo evangelho que te alcançou para a salvação, ele também opera organicamente dentro de você um desejo de dar fruto. Mas, às vezes, a gente tem tanto medo, covardia, ou a gente põe uma agenda da vida dizendo, mas tem tantas coisas que eu preciso lutar e correr atrás e priorizar a vida. E, de fato, a vida está cheia para todo mundo. Mas o anúncio e o trabalho na seara do Senhor não é mais uma das suas atividades. O anúncio, o trabalho na seara do Senhor é algo que faz parte da sua identidade. Eu tenho certeza que é aquela coisa que você diz assim, Deus, eu não quero fazer para me aparecer, eu não quero fazer para melhorar a minha autoestima, eu não quero fazer para me sentir útil, eu não quero fazer porque eu gosto de ver o Senhor me usar, eu gosto de ver o Evangelho operar na vida das pessoas. Se o Senhor quiser usar a minha vida lá no trabalho, a minha vida lavando a roupa, a minha vida fazendo comida, a minha vida andando de trem, de metrô, de ônibus, pegando a Marginal, Tietê, Pinheiros, andando na Washington Luiz, no corredor norte e sul, no horário do rush, nervoso, irritado, essa vida de poluição, que aqui todo mundo tem dor de garganta, tem rinite, ite, mas foi aqui que o Senhor me plantou, e é aqui que eu quero florescer e viver plantado. Bom, não, é aqui, com a vida que eu tenho, com as limitações que eu possuo, eu não sei tudo, eu não sou, eu não acompanho os passos dessa geração, mas esse evangelho está claro para mim no meu coração e eu queria te servir. No meu trabalho, na minha família, nas minhas atividades cotidianas, em todas essas coisas eu quero dar voz, dar lugar, numa linguagem mais pentecostal, eu quero dar vazão, eu quero dar espaço para que o Espírito de Deus me use, se Ele quiser, mas eu quero ser um trabalhador para a seara do Senhor. Parece que hoje, irmãos, a seara do Senhor virou uma coisa em último lugar, porque a vida está tão urgente, com tantas coisas, que a gente diz, olha, eu vou na igreja receber a palavra e amém. E aí a gente terceiriza a missão, dizendo assim, faz por mim lá. Que bom que Deus está levantando. Quando a gente vê o André, amém, André, vai lá, vai para Belém, de lá você vai conquistar o mundo e nós vamos ficar aqui orando por você. Nós vamos orar, ele vai... Mas Deus pode usar você ali no seu condomínio, nas suas atividades cotidianas, não sei como, o Senhor coloca diante de você. O passo aqui é anterior, o passo é aqui dentro. O passo é aqui dentro. Deus, eu quero ser um trabalhador da tua seara. Isso não é peso, irmãos. O lugar que te cabe na vida não é de julgar, é de trabalhar naquilo que é do Senhor. E Deus escolheu você. Povo de Deus, igreja do Senhor, lavoura dele, uma metáfora que está lá usada por Paulo, escrevendo para a igreja de Corinto, porque ele quer usar você. Eu não sei o que você vai fazer com isso. Se quiser colocar num cantinho aí, tranquilo, quiser colocar, e agora? Ressignifica tudo, chora diante de Deus, coloca, se você vai falar, tanto fez, tanto faz, amém, a gente vai junto, eu te amo em nome de Jesus. Mas a palavra está dizendo para nós hoje, o papel que nos cabe não é o de juiz, o papel que nos cabe é de trabalhador na seara do Senhor, porque ela é grande e são poucos os trabalhadores. Deus capacita, irmãos. Deus não precisa dos nossos recursos, Deus não precisa da sua inteligência, Ele não precisa da sua riqueza, ou a sua pobreza também não é um empecilho, a sua pouca capacidade também não é um problema para Ele, ou a sua muita capacidade também não é prerrogativa para que Ele te use. O que Ele espera é um coração disponível para dizer, eu quero ser um trabalhador para a seara de Deus. E aí, a gente precisa permitir que o Espírito de Deus acenda essa chama aqui dentro. Um dia o Senhor vai separar. Um dia o Senhor vem julgar.
e Ele vai fazer a grande colheita. Que bom a gente poder ter essa percepção. E essa percepção de que a grande colheita virá, nos afinou hoje para sermos trabalhadores na seara, na obra do Senhor. Eu não vou fazer apelo. Eu não vou fazer apelo para você sair daqui e vir se comprometer. Mas a palavra de Deus faz um apelo para nós. E eu quero me colocar diante desse apelo. Eu quero me colocar diante desse apelo da palavra. E também quero ter vergonha quando eu troquei a missão de trabalhar para assumir o papel de juiz de pessoas. Se você está aqui hoje, os erros dos homens estão te minando forças, meu irmão, joga isso no altar do Senhor. Se você está seco, e aí me permita a liberdade de dizer que muitos de vocês, assim como eu, temos um passado de trabalho na obra do Senhor em outros lugares, e você pode estar muito marcado para o bem, quanto marcado para dizer, meus melhores dias de trabalho na seara já se passaram. Você está vivo, você está aqui hoje, a obra de Deus continua, o Evangelho faz parte da tua vida, e esse Evangelho, ele também vocaciona pessoas, mesmo que você esteja todo marcado e ferido, o Evangelho tem na sua natureza uma coisa de gerar em nós desejo de dar fruto. O que você vai fazer com isso? Eu não sei. Mas o evangelho que você está gostando de ouvir, assim espero, porque a palavra não é por causa de quem prega, mas o evangelho que a gente ouve, que é uma bênção, Deus edifica, consola, abre, dá visão, Deus responde para as questões da vida, do aqui, do agora, esse mesmo evangelho, ele, de uma maneira santa, ele diz, Deus, eu queria trabalhar para o Senhor, e eu quero trabalhar e dar fruto. O que é que você tem feito com esse ponto do evangelho no seu coração? Eu não estou dizendo que a igreja não está dando fruto, eu não estou dizendo que você não está dando fruto, nós temos visto muita atividade, muito trabalho na seara do Senhor, graças a Deus por isso. Mas eu estou falando isso porque a palavra levou, ponto. E se a palavra levou, é isso que o Espírito Santo de Deus quer colocar para você e para mim. E a gente precisa saber como responder. Você acha que você está velho? Fale para Deus. Você acha que você é novo demais? Fale para Deus. Você acha que você está perdido no meio? Fale para Deus. Você acha que o seu tempo já passou? Fale para Deus. A obra é dele, ele é que chama as pessoas, ele que distribui dons aos homens, é ele que deixa a vocação clara para a igreja. Eu não tenho nada para falar. O que eu tenho para falar é que Deus quer trabalhadores para a sua seara, e é Ele que você responda para Ele. Ele é o Senhor da seara. Eu vou um dia dizer, olha, o Senhor me deu talentos e dons. Esse aqui eu enterrei, aquele ali eu fui covarde, esse daqui eu fui orgulhoso, não sei o quê. Esse daqui eu aceitei minimamente, me consagrei, dediquei, o Senhor usou. Você responda, mas não com medo, Deus não está lá com a foice para passar para você não. Fica tranquilo, você já está julgado, o sangue de Jesus já te perdoou do pecado e a nossa negligência não tira a nossa salvação. Negligência no serviço não tira a nossa salvação, não. Mas vai ser triste a gente chegar lá dizendo, Deus, por causa disso, por causa dos homens, por causa do erro, por causa daquele ponto da política, por causa daquele problema na igreja, ou por causa daquilo, eu desisti de ser trabalhador da sua seara. Irmãos, não é possível. Não é possível que um homem, o erro de uma igreja, você mesmo, vai tirar de você, vai violentar o evangelho na tua vida e você vai deixar de ser um trabalhador para a seara. Eu não sei o que você vai fazer com isso. Mas eu estou com meu coração resoluto para dizer isso para você. Deus quer levantar no nosso meio trabalhadores para a seara, no momento da vida em que você está. Com todas as marcas que você possui. Esse é o papel que nos cabe hoje, semeadores do Evangelho. Não sei o que você vai fazer com isso, mas há um apelo de Deus para você e para mim. Deus não errou quando te escolheu, Deus também não perdeu o controle quando permitiu que você passasse por tudo que você passou. Mas Ele ainda não vai mudar, Ele não vai adaptar. Deixa eu flexibilizar. Para você, tudo bem. Creia, adore, receba a palavra, participe, tenha a fé edificada.
pode não trabalhar. O trabalho não é peso. O trabalho não é peso. O trabalho na seara do Senhor é vigor. É crescimento na fé. É dependência de Deus. É experiência com Deus. É experiência com Deus. Não sabe o que é que Deus quer de você? Pergunte para Ele. O que é que o Senhor quer de mim? Por que o Senhor me fez nascer? O Senhor quer me usar? De que jeito? Deus fala, irmãos. Ele vai mostrar para você. O que é que o Senhor me deu para que eu possa disponibilizar para que o Senhor me use? Ele mostra. Usa, implode dentro de você. Usa uma pessoa que está do lado. O corpo de Cristo testifica. Tudo dentro debaixo da mão soberana dele. E no tempo certo. Então ore, regue isso com oração. Regue isto com oração. E tenha, isso tudo, irmãos, não vem, olha, só para a gente fechar agora, eu quero dizer para você, isso não vem por um senso da urgência, embora haja urgência de trabalhadores para a seara, não é porque a igreja, a obra de Deus está precisando, vamos lá, né? Não, fica tranquilo, se nós nos calarmos, a obra de Deus, ela precisa dele. Ele é que dá a oportunidade de você participar do que é dele. A obra de Deus não precisa de você, não, nem de mim. Irmão, se eu morrer hoje, essa igreja vai continuar. Deus vai levantar outro pastor. Quando chegar a hora dele falar, não quero mais você na frente da fonte Sicar, ele vai levantar outro aqui. E a igreja vai embora. Fique tranquilo, a obra de Deus precisa dele. O que nos move no trabalho é compaixão. É a percepção de que é uma obra dele e a gente olhar a necessidade do mundo pela lente de Jesus e dizer, tocou meu coração. Eu quero fazer parte. E a seara, irmãos, não é para você, não tem outra coisa a não ser essa, ganhar novos discípulos para seguir Jesus. Você não vai ganhar seguidores para você, também não vai levar pessoas para a fonte Sicar, você vai levar pessoas para o reino de Deus. Não, vamos bombar a fonte, ninguém quer bombar a fonte. A gente quer semear a palavra. E os resultados pertencem ao Senhor. Eu quero ver pessoas se renderem aos pés de Jesus. Amém? Queria pedir para a gente orar. E para a gente ser honesto com Deus. Talvez seu coração não esteja tomado de compaixão. Tudo bem. Então diga a Deus, Deus não tem compaixão, não. Na verdade, eu estou mais na posição de juiz. Então, vamos partir daí. Se o erro dos homens... O Gael já está respondendo. Venha, Gael. Trabalhador para a seara. Já consagramos para a obra de Deus. Olha lá, tá vendo? Está sentindo o peso, né? Esse é o momento, irmãos, de orar depois da palavra, o momento da gente ter liberdade na presença de Deus para dizer para Ele, Senhor, eu quero ser um trabalhador, é nesse ponto que eu estou, e que o Espírito de Deus venha nos alcançar, no ponto onde nos encontramos. Ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pela palavra, nós agradecemos ao Senhor porque o Senhor é justo. E o Senhor julga, justo juiz, santo e justo. Que bom dizer isso, glórias a Deus, porque o Senhor é santo e justo. Glória a Deus, porque o Senhor santo e justo nos deu uma mensagem de salvação, que mostra o seu amor, sua bondade, sua misericórdia, sua graça. Glórias ao teu nome, Senhor. Glórias a Deus santo e justo. É a esse Deus que servimos, é esse Deus que adoramos, é neste Deus que cremos. Glórias ao teu nome pela tua santidade, pela tua justiça. Glórias ao Senhor pela verdade que é o Evangelho. Senhor, nós entendemos que o lugar que nos cabe, Senhor Deus, até o dia da ceifa, da grande colheita, Senhor Deus,
É no trabalho, na seara. É o trabalho na seara, Deus. Não deixe, Senhor Deus, que as coisas desta vida tire do nosso coração, Senhor Deus, o ardor pelo trabalho na seara. Não deixe que o nosso orgulho, Senhor Deus, de querer fazer as coisas, Senhor Deus, como, ó Deus, com motivações erradas. Não deixe que a covardia que se soma a esse orgulho ocupe o nosso coração, Senhor. Não deixe que a desesperança, o erro dos homens, Deus, não deixe que os nossos próprios erros. Não deixe, Senhor Deus, que, ó Deus, qualquer coisa de dentro ou de fora, a pressão das trevas, as vozes malignas, Senhor Deus, impeçam a gente de responder, eis-nos aqui, Senhor. É bom te servir, Deus. É bom gastar tempo com aquilo que é teu. É bom ver a tua obra na vida dos nossos filhos, na igreja, na família, no trabalho, nos estudos. Entender que a seara do Senhor é muito grande, ela é dinâmica, ela é ampla, Senhor Deus, e há um lugar para cada pessoa que foi alcançado por salvação no reino de Deus. Senhor, nós queremos ser trabalhadores para a seara do Senhor. Queremos trabalhar naquilo que é teu, Deus. Queremos trabalhar naquilo que é teu, Deus. É bom, é alegria, não é peso, não é um fardo, não é culpa, não é por nada, não, Deus. É leve, é uma bênção, Senhor Deus. É alegria para o nosso coração ver que o Senhor nos plantou no teu reino, nos deu um lugar no corpo, e nós precisamos, Senhor Deus, podemos ser usados neste lugar onde o Senhor nos plantou. Torna isso claro para cada um que está aqui nesta manhã, Deus. Mostra para cada um que está aqui nessa manhã. Eu não sei como. Faz cada um ver. Ó Deus, faz cada um entender. Fala o coração. Abre o entendimento. Que o teu Espírito que habita em nós, ó Deus, ele torne isso claro. Para aquele, Senhor Deus, que tirou as mãos do arado, olhou atrás, Senhor Deus, parou no meio do caminho. O Senhor sabe encontrar essas pessoas, Deus. O Senhor sabe alcançá-las no ponto onde elas estão, Senhor. Para aquele, Senhor Deus, que nunca teve uma experiência de despertamento para o serviço, ó Deus, o Senhor pode chamá-lo, o Senhor pode fazer isso, o Senhor pode tocá-lo, o Senhor pode trazer entendimento de dentro para fora. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, ó Deus. Eis-nos aqui, nós ofertamos a nossa vida como ela está hoje. E pedimos e perguntamos ao Senhor o que é que o Senhor quer de nós. O que é que o Senhor quer de nós? Fala com o teu povo, Deus. Fala com a tua igreja, Senhor. Fala com a tua igreja, Senhor Deus, o que é que o Senhor quer de cada um aqui. Torna isso claro, Senhor Deus, e que haja, Senhor Deus, temor no coração, que haja reverência a esta voz. Haja, Senhor Deus, alegria, Senhor Deus, haja alegria em servir. Que o Salmo 100 se torne real, servir ao Senhor com alegria. Livra-nos, Deus, de um coração orgulhoso de assumir o lugar que não nos cabe, que é o de julgamento. Que a gente, Senhor Deus, receba a rejeição do Evangelho e chore diante do Senhor, o justo juiz. Que a gente veja os erros dos homens e pela lente do Evangelho e entendamos que isso está errado, mas clamemos ao Senhor que faça justiça. Livra-nos, Senhor Deus, de pegarmos a espada e no nome do Senhor fazermos justiça com as próprias mãos. O Senhor é soberano, o Senhor tem os seus caminhos, o seu tempo e o seu jeito de honrar o seu próprio nome e mostrar a verdade, Senhor Deus. A nós nos cabe chorar e clamar a tua justiça. A nós nos cabe, Senhor Deus, chorar diante do Senhor e receber paz. E receber, Senhor Deus, paz que vem do altar, que vem da presença de Deus. Por isso, Senhor Deus, que nesta manhã, o coração que está aqui pesado por causa da injustiça dos homens, por causa da língua ferina, por causa das maquinações humanas, por causa do levante das trevas, que neste coração, Senhor, haja paz, a paz de Deus que excede todo entendimento, guardando as mentes e os corações em Cristo Jesus.
Abençoa-nos, ó Deus. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu gosto tanto de pregar, de ouvir a palavra, mas gosto também desse momento de oração. É nesse momento de oração que a gente derrama a vida no altar. É nesse momento que Deus põe a palavra na tua vida. Estou entendendo? Então, esse momento não é um ato litúrgico que a gente vai cantar. Vamos aproveitar esse momento e cantar em oração. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me como um farol, que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor Deus, porque nós podemos ser instrumentos nas tuas mãos. Nós queremos ser instrumentos nas tuas mãos. É nas tuas mãos que nós queremos ser usados, ó Deus. Deus, perdão, Senhor Deus, se nós temos nos colocado em outras mãos, temos nos colocado, Senhor Deus, como instrumento de outras coisas. O que queremos ser a expressão do teu amor, expressão da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, da justiça de Deus, da verdade que é o Evangelho. Que nossas palavras, nossas ações, nossa disposição sejam de servos, Deus.
como Jesus é, servo. Senhor Deus, que o Senhor alcance as nossas vidas hoje, coloque prioridades, faça um ajuste do nosso viver, Senhor. Usa a Tua palavra, que o Teu Espírito toque os nossos corações pela palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tem alguns recados antes da gente encerrar. Domingo que vem é o primeiro domingo do mês, então a gente tem ceia. E no dia da ceia, às 9 horas da manhã, a gente tem um café comunitário lá numa das salinhas. Então, participe, tem sido um momento muito bom. Se você puder participar, contribuindo com alguma coisa para beber ou alguma coisa para comer, pensa aí na sua dieta. Se você é vegano, se você está no dieta, traz a fruta. Se você pensar, posso comer uma banana, traz uma para outra pessoa comer. Se você falar, posso comer pão sem glúten, sem lactose, deve ter outro celíaco na igreja. Então, leva lá, tal, e beleza. O mais importante é a gente estar aqui junto. Tem sido um momento de interação muito gostoso. Então, põe na tua agenda aí. O que mais que tem? A gente tem na mesinha principal ali algumas coisas não é achados e perdidos, mas é de esquecidos. Coisa que fica blusa, garrafa, pochete. Então, passa lá, por favor. A gente vai fazer isso uns 2, 3 domingos, porque o nosso depósito lá, ele tem um limite. E aí as coisas de achados, perdidos, esquecidos, está crescendo muito e a gente precisa desovar, tá bom? Então, seja responsável, mordomia nas coisas que Deus te deu. Vê lá se não tem uma coisa sua. Se você sabe que é de alguém, dá uma comprometida, fala com ele, fulano, você esqueceu, eu estou levando para minha casa e não quero que fique lá, vem aqui pegar domingo que vem, faça favor de vir na igreja e já aproveita e para, além de vir, né, deixa as coisas, não senhor, venha na igreja e leve suas coisas, tá bom? A gente não tem, a nossa vida no hotel, esse hotel não é nosso, então a gente tem que andar na medida aqui, tá bom, galerinha? Passa lá e vê se tem alguma coisa sua ali. Mais algum recado? É isso, né? 2, 3 e 4 de dezembro é nosso acampamento. Essa semana vem link de inscrição, plano de pagamento, arte e tantas outras coisas. Então, põe na tua agenda aí. E também, eu paguei, mas não sei o que eu faço, como é que eu faço, abateu, não abate. Fica tranquilo que você vai saber disso tudo na hora da inscrição. Mas eu quero que você ponha na tua agenda, 2, 3 e 4 de dezembro, o nosso acampamento. Tá bom? Oremos. Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor. Que você tenha um domingo na presença de Deus. Lembre-se que Deus é o teu descanso. Tá pegando fogo no trabalho, tá com problema na família, a segunda vai ser de enfrentamento de decisões e problemas. Não vá para a vida sem partir do altar, a presença de Deus. Deus é o teu descanso. Deus não precisa resolver as coisas à tua volta para que você, então, tenha descanso. Você pode estar com muitas atividades. Você pode estar na praia, como a Maria está, mas não estar descansado nas tuas emoções. Você pode estar lá, você pode estar no paraíso e você não está descansado. Como você também pode estar no fervor da situação e descansado em Deus. Então, Deus te trouxe... pastor, é isso. Deus te trouxe na igreja para você descansar nele. Não peça, Deus me dá umas férias. Deus vai dar. Mas enquanto ele não dá, isso não tem poder divino para te deixar descansado. Ore agora, Senhor, eu quero voltar para a minha vida descansado no Senhor. Enfrentar problema, diagnóstico, problema financeiro, intriga, né, e tal, e divisão, não sei o que na família, problema lá no trabalho, o furor dos homens, assédio do mal, descansado no poder do Senhor. Vamos orar assim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso descanso e a gente não quer fazer de nada nem de ninguém o nosso descanso. O Senhor é o nosso descanso. Não permita, Senhor Deus, que sejamos roubados nisso, Senhor. Nós queremos, Senhor Deus, enfrentar leões, situações difíceis, apertos, fúria dos homens, Senhor Deus, situações que estão além do nosso controle, descansados no Senhor. Opera isso dentro de nós. Que tenhamos uma vida na Tua presença, Senhor Deus, que haja paz guardando
as nossas mentes e os nossos corações em Cristo Jesus. Senhor Deus, que o Senhor nos dê um dia, Senhor Deus, de desfrute da Tua presença, ainda que seja num momento de aperto, de tribulação, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, em tudo aquilo que, para onde formos, onde estivermos, com quem estivermos, que a bênção do Senhor nos alcance, o Senhor nos dê livramentos, o Senhor nos guarde, o Senhor, ó Deus, se manifeste cada vez mais na nossa vida, as Tuas promessas se cumpram em nós, Deus, que as Tuas promessas se cumpram na vida do Teu povo, Pai. Guarda-nos, ó Deus, que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, o Senhor nos dê livramentos, ó Pai, e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, declara a paz de Jesus. Até domingo que vem.